Toque, toque, bora lá? Você é daquelas pessoas que tem dificuldade de dizer não? Às vezes nós queremos agradar demais os outros e acabamos por desagradar nós mesmos. Eu, eu era uma pessoa assim, mas eu estou aprendendo, sabe, a usar o não. O não é preciso. Eu posso te garantir que aquela frase que fala que é libertador aprender a dizer não, eu concordo com ela. Para mim está sendo libertador. No início, sabe, o não parecia ser algo assim, como a própria palavra diz, né, negativa. Dizer não me fazia sentir culpada, sabe, ruim, malvada às vezes. E não foi uma tarefa fácil, sabe? Eu tô aprendendo ainda, mas eu já avancei bastante. Hoje eu consigo perceber o quanto que eu fui egoísta comigo mesma, sabe? O quanto eu acabei me prejudicando ao utilizar um sim, né? Onde eu deveria ter utilizado um não, simplesmente por agradar, né? E aí a gente fica pensando, será que realmente vale a pena pagar um preço tão alto? E olha que a gente acha que dizendo sim para tudo e para todos, nós estamos sendo gentis, né? Ai, quanta imaturidade. Isso não é gentileza, né? Gentileza é uma forma de você dar atenção, de você ter cuidado, de você considerar o outro, não é? Então, porque é muito difícil você negar alguma coisa para alguém assim que é muito chegada a você, não é mesmo? Nossa, é difícil demais. A gente fica com medo do outro ficar chateado, você fica com medo do outro virar seu inimigo. Mas é preciso aprender a dizer não, sabe por quê? Porque quem gosta realmente da gente, ele jamais vai ficar chateado por isso. Se ficar, se virar seu inimigo, é porque ela é egocêntrica e com certeza esse tipo de pessoa não precisa, sabe? De você ter ali em sua vida, não. Então a gente tem que procurar perder o medo de agradar as pessoas, né? Você vai sentir um enorme alívio. Isso eu tô falando porque eu tô sentindo isso. Não tente agradar as pessoas fazendo aquilo que te desagrada pela simples dificuldade de utilizar o não é? Todo mundo não procura para si, não é, o melhor? Então a gente tem que fazer o mesmo com a gente, não é mesmo? Você não tem que agradar as pessoas, né? Você não tem que ir contra os seus princípios, os princípios que você defende, só porque o outro vai ficar chateado, não é? Porque às vezes você fala o sim, né? Para uma coisa que de repente não vem de acordo com você. Não é aquilo que você quer, não é? Aí você acaba ficando do lado de quem você não quer. Você não assume, né, responsabilidades. Ou você só assume responsabilidade só para impressionar, né? Não sente em um lugar, gente, que te faz mal. Não seja aquilo que o outro espera de você. Pare de ficar inventando desculpa simplesmente por medo de dizer não, por você não conseguir dizer a verdade, porque tem um ditado que fala, né, que a verdade dói, mas tem hora que ela tem que ser dita. Tem hora que tem que ser dita, não é? E não existe problema algum em você dizer não, senão essa palavra não precisava nem de existir. Se ela existe, por que ela tem que ser usada, não é mesmo? Você não precisa satisfazer vontades e necessidades que não são suas, que é do outro. A gente precisa entender que o mundo, ele não gira em torno das nossas vontades, ele não gira em torno de nossas necessidades, né? Porque em alguns momentos a gente vai receber o não, sim. E de repente esse não vai ser até bom para a vida da gente. Às vezes você não percebe ali naquela hora, mas mais tarde é que você vai entender,
não é? Eu entendo, sabe, que de vez em quando a gente também precisa ceder, né? Ceder ao sim. Sacrifícios e esforços, eles são necessários, sim, né? Mas até estes mesmo precisam estar alinhados de acordo com as crenças da gente, não é? Porque se a gente precisar se anular, isso não está certo, né? Então a gente tem que se posicionar, falar a verdade, se for sim é sim, se for não é não. Isso é um direito seu, né? Então tem sim que estabelecer limite, a gente tem que acreditar, né? E quando você estabelece esses limites, quando você acredita, você vai acabar transmitindo mais credibilidade, mais confiança, não é? Então, a gente tem que dizer um não sem jogo, sem manejo, não é? Porque às vezes a gente fica falando o não ou falando o sim, né? Na verdade, é falando o sim e acaba mentindo, não é? Acaba se enrolando todo mais tarde. Vai causar problema para você mais tarde. Com medo de dizer o não, você acaba falando sim, né? E com o tempo aquilo vem à tona e aí você vai ter sérios problemas. Então você tem sim que se colocar em primeiro lugar, né? É preciso amadurecer, é preciso olhar para a gente, né? Aprender a ter voz, aprender a dizer não com sinceridade, mas com educação, não é? Dizer não quer dizer ser mal educado, não. Tem muitas formas de você dizer o não com educação, não é? Então, cuide-se, não esqueça das suas próprias necessidades, né? Você não precisa ser bonzinho para você ser amado, porém a gente tem que ter bom senso, ter critérios, tem que ter equilíbrio ao dizer não, quando a gente deveria ter dito sim, não é mesmo? Então, é começar aos poucos mesmo, a gente consegue. A mudança, a transformação, né? A transformação, ela é devagar mesmo. A gente vai aprendendo com a vida, com os tropeços. Então, a gente tem que se libertar dessa ditadura aí do sim, né? Porque, afinal de contas, ninguém é obrigado a nada, não é mesmo?